Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar hoje sobre Angola no contexto da Covid-19. Há muito que se lhe diga sobre este tema, mas vamos procurar ser curtos e objetivos. Então, vem comigo. E a pergunta que quase todos colocam é a seguinte: por que razão damos um tratamento diferenciado à Covid-19 em detrimento de doenças com as quais já convivemos há mais tempo? Olha, a Covid-19, para além do aspecto clínico que todos reconhecemos, ela criou um desequilíbrio econômico devastador, tanto no nível de oferta quanto no nível de procura de bens e serviços. Eu vos vou explicar isso olhando para os 4 motores essenciais de qualquer economia. Primeiro, estou a falar do consumo. Segundo, estou a falar do investimento feito pelas empresas privadas. Terceiro, estou a falar dos gastos feitos pelos governos. E um quarto, estou a falar das exportações líquidas, que neste caso é a diferença entre as exportações menos as importações. Portanto, começando pelo quarto motor, que é as exportações líquidas, a Covid-19 levou a que o resto do mundo diminuísse o consumo das commodities produzidas em Angola. Falo essencialmente do petróleo, não é, como a nossa principal fonte de receita. A Covid-19 levou a que países como a China, os Estados Unidos da América e a Europa, de um modo geral, diminuísse o consumo do petróleo. Diminuísse ainda o consumo não só do petróleo como da madeira, diminuísse o consumo do diamante e por aí afora. Portanto, isso faz com que em Angola haja menos entrada de divisa como entrava anteriormente. Justamente porque que surgiu essa diminuição do consumo em relação às nossas commodities. Porque, em certa medida, a China, os Estados Unidos da América, como a Europa, de modo geral, tornaram-se o epicentro da doença, né? Começou na China, depois foi para os Estados Unidos, alastrou-se para a Europa e a Covid-19 vai balanceando nestes territórios. Portanto, havendo, né, um elevado número de casos confirmados da Covid-19 a nível dessas regiões, acabam por se paralisar indústrias. Paralisando-se indústrias, acabam-se por diminuir consumos de matérias-primas para a sustentabilidade dessas indústrias. Se Angola era até certo ponto potencial, não é, exportador de madeira, petróleo, seja lá o que for, né, que saía desta terra para estes países de destinos, acabou por ver então diminuir as suas exportações devido à paralisação das indústrias lá. Portanto, isso leva a que, não é, haja menos entrada de divisa, agravando a nossa situação diante da Covid-19. Olhando agora para o outro motor, que é o consumo, vou apresentar 3 escalões para fazer perceber de que forma a Covid-19 está a impactar negativamente o consumo em Angola. No primeiro escalão, se admitirmos que a China, a Europa e os Estados Unidos da América diminuíram o consumo das nossas commodities, nós vamos ser obrigados a fazer cortes a nível da produção de tais commodities para poder contrabalancear esta situação. Fazendo cortes, somos obrigados a consumir menos, não é, insumos e outros materiais que nos ajudam a produzir tais commodities. Olhando agora para as empresas que não estão no setor de exploração de tais commodities, vamos perceber, não é, que também houve uma diminuição do consumo em relação aos produtos que vêm do exterior. Vamos ver, se a China, os Estados Unidos da América, o Brasil e a Europa como um todo tiveram que paralisar parcialmente e temporariamente algumas indústrias, não é? Aí onde a pandemia tende a alastrar-se é porque estão a produzir cada vez menos bens e serviços, não é, para vender no resto do mundo. Se estão a produzir cada vez menos bens e serviços para vender no resto do mundo e nós aqui em Angola temos cada vez mais dificuldades no acesso ao dólar, porque nós temos carência e escassez de dólar no mercado angolano, é claro que as empresas num cenário como esse estão a ver dificultadas, não é, as importações, porque há menos produtos, não é, oferecidos no resto do mundo, há cada vez menos dinheiro para a aquisição de tais produtos, então isso de certa forma leva a que as empresas também diminuam os seus consumos, não é, tanto do ponto de vista de matérias-primas, não é, para aquelas que estão no setor da indústria transformadora em Angola, quanto do ponto de vista, não é, de produtos acabados para aquelas que fazem revenda de produtos provenientes do exterior. Um outro escalão, que é o último, está relacionado ao consumo feito pelas famílias.
Imagine, se nós temos aqui a questão da depreciação da nossa moeda, nós temos aqui a questão da desvalorização contínua, não é, do salário do angolano, não é? Cada vez mais o nosso salário não serve para nada. Temos aqui o problema do facto do Estado tomar medidas que penalizam, não é, a receita ou o dinheiro das famílias, como é o caso do IVA, como é o caso, por exemplo, da nova tabela do IRT. Isso leva a que as pessoas tenham cada vez menos poder de compra. Se as pessoas têm cada vez menos poder de compra, num cenário como este da Covid-19, e porque as pessoas estão em casa, a tendência é das pessoas consumirem menos, não é? As pessoas vão consumindo cada vez menos para poder sobreviver a esta situação. Quando numa economia há cada vez menos consumo, e aqui vou falar do outro motor, que é o investimento privado feito pelas empresas privadas, não é? Quando há cada vez menos consumo, não é, da parte das famílias, não é, a nível daquilo que é produzido numa determinada economia, os investimentos caem, os investimentos desvalorizam-se, depreciam-se, porque se eu estou a produzir toneladas de arroz e há cada vez menos pessoas para consumir arroz, é claro, não é, que eu vou ter dificuldades para depois voltar a produzir as mesmas quantidades de toneladas de arroz, porque as que produzi estão em estoque, porque não consigo as vender. Portanto, vamos ver, não é, que neste período da Covid-19, o investimento privado está cada vez menos, não é, notável no nosso país. Sobretudo porque é uma situação que já tem os seus precedentes com a queda do preço do barril de petróleo em 2014. É uma situação que se arrasta de 2014 para cá. Com o surgimento da Covid-19, acabamos por ter um investimento privado cada vez menos produtivo para a nossa economia. Imagine, será que num cenário como este, os empresários em Angola vão querer investir, não é, ou aumentar o investimento? Claro que não. Por quê? Porque a questão do investimento privado em Angola, as dificuldades, não é, que se aumenta o investimento em Angola, não começam e nem terminam com o surgimento da Covid-19. É que existe uma série de fatores, não é, estruturais e políticos que inibem que os investidores em Angola aumentem a capacidade dos investimentos, não é, que têm. Por quê? Porque nós temos aqui dificuldades de acesso ao crédito. E os entraves para o acesso ao crédito estão aí visíveis. O Estado não facilita o processo, por exemplo, de conseguir o título de propriedade do meu terreno, para ser uma garantia direta, por exemplo, uma garantia real, não é, que o banco possa ter acesso. E entre outras situações, portanto, enquanto o governo não facilitar, não é, o processo de legalização, não é, das propriedades dos investidores em Angola, de modo a que os bancos e as seguradoras tenham certeza de que, não é, podem fazer negócio com o fulano Y ou fulano X, nós vamos continuar a ter um setor produtivo cada vez menos produtivo. Passa aqui o plenário. Portanto, vamos olhar para o quarto motor, ou para um outro motor, que é o governo, né? Nesse caso, os gastos feitos pelo governo. Agora, a pergunta que se coloca é: se nós temos cada vez menos positividade a nível da balança comercial, se temos cada vez menos consumo na nossa economia e se temos cada vez menos, não é, investimento na nossa economia, num contexto como este da Covid-19, qual deve ser, não é, a posição do governo? Olha, hoje tudo aponta que o nosso governo não tem tanta liquidez como anteriormente teve. Mas será que este é motivo e é razão para excluir-se de intervir na economia, ajudando na recuperação financeira das empresas? Certamente que não. Por quê? Porque o cenário pós-Covid vai ser ainda mais alarmante. A grande questão é que num cenário, não é, de Covid-19, o que o governo angolano devia fazer é pelo menos colocar as empresas em modo de sobrevivência. De tal modo que num cenário pós-Covid, os investimentos feitos em Angola continuassem. Agora, se o governo continuar a excluir-se ou a escusar-se de intervir diretamente na vida financeira das empresas, o que vai acontecer é que
os empresários angolanos vão ir atrás do dólar, que é um cenário normal em qualquer situação de crise. Indo atrás do dólar, vão acabar por depois, num cenário pós-Covid, escolher economias muito mais organizadas para fazerem as suas vidas, porque os incentivos nestes países poderá ser muito melhor do que está a ser e o que temos notado cá em Angola. Portanto, devem estar a perguntar o que é colocar e como seria colocar as empresas em modo de sobrevivência. É justamente o governo fazer adotar medidas como, por exemplo, o layoff, que é uma medida que Portugal adotou, de certa forma ajuda as empresas, não é, do ponto de vista financeiro, para manterem-se, não é, neste cenário Covid. Existem outras medidas que o governo pode adotar, não é, para ajudar que as empresas em Angola, sobretudo que os investimentos feitos em Angola, não é, não fechem as portas, não é, num cenário pós-Covid. Portanto, de um modo geral, o que nós vamos dizer em relação ao cenário pós-Covid é que o governo angolano deve decidir se realmente quer desenvolvimento econômico e crescimento econômico ou quer avanços e retrocessos. Portanto, esta é uma pergunta de reflexão, porque me parece que o governo angolano, com as medidas que vai tomando, ele quer avanços e retrocessos, porque o que nós vamos notar depois é que essas medidas vão ser nulas, porque não, quando se trata da macroeconomia, não podemos pensar em curta distância, temos que aprender a ver mais adiante, porque o cenário que o governo vai criando até agora é de curto prazo, ou seja, são medidas que daqui a alguns anos a própria dinâmica da economia vai obrigar que estas medidas se anulem, ou seja, tornem-se inúteis. Então vamos refletir que o governo levasse a sério esta situação da Covid-19 e a vida financeira dos investidores em Angola. Porque eu não estou a ver estrangeiros a virem investir tão cedo em África como esperávamos se não tivesse surgido a Covid-19. Então, este foi o tema de hoje, Angola no contexto da Covid-19. Espero que curta, compartilhe e visite o nosso canal no YouTube, O Outro Lado da Moeda com Anderson Diogo. Se puder, faça a subscrição, ative o sininho para poder estar dentro das novidades que lançamos. Um love, um sou povo, uma nação, juntos por Angola. Estamos juntos.